Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa e bem-vindo a mais um quadro que eu amo trazer aqui, que são as histórias que inspiram. E hoje, com meu grande irmão, uma pessoa que tá sendo uma experiência muito mágica conhecer mais a fundo, que é o Oli. Diz aí oi pra galera, Oli. Valeu, cara. E aí, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar a falar da história dele em si e ter muitos aprendizados, eu queria que você, Oli, se resumisse, né? Quem é você? Né? Qual é o seu speech quando você conhece uma pessoa nova? Bom, quando eu conheço uma pessoa nova, o que realmente eu falo ou a maneira que eu me porto quando eu conheço uma As pessoa duas, nova? vamos usar as duas. Então, maravilha. Quando eu conheço uma pessoa, independente de quem seja essa pessoa, eu me apresento, falo qual é o meu nome, e aí vai depender muito de em qual seara que eu estou conhecendo essa pessoa, né? Sim. Então, acho que a primeira coisa que eu faço é ficar calado. Eu fico muito quieto, eu absorvo, eu preciso entender muito o que está acontecendo naquele ambiente para saber o que é legal eu falar, o que não é legal eu falar. Porque eu acho que um dos processos que a gente tem em qualquer relacionamento novo, o primeiro passo é a adaptação. Legal. E para adaptação você precisa entender o seu terreno. Então eu primeiro fico quieto, uma coisa que meu avô dizia, que você tem que entrar gatinho para sair leão. Sim, olha que bacana. E você acha que esse lance de você iniciar uma interação, uma conversa, ouvindo muito mais do que falando, ela consegue gerar boas coisas, bons frutos, boas interações? Sem dúvida, porque eu acho que muitas pessoas, quando elas começam qualquer relação, elas esquecem que a outra pessoa também é um universo à parte. Bacana. Então, que ela tem um monte de vivência, um monte de experiências que podem ter tudo a ver com você ou nada a ver com você. Mas uma coisa é certa, que vai rolar um aprendizado ali. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas Bacana. algo você vai tirar daquilo. Bacana. Então é legal você ter esse primeiro contato mais perceptivo do que ativo. Não, isso é muito maluco porque se tem uma coisa que eu ensino aqui no canal, é que muitas pessoas querem falar e poucas querem ouvir, né? E você começa a desempenhar uma relação bacana quando você ouve as pessoas, entende quais são as necessidades que ela tem e perante essa necessidade você começa a se moldar. Então, na verdade, era uma pegadinha aí que eu queria que você caísse, mas você não caiu. Droga! Mas é justamente sobre esse tipo de comportamento. Porque às vezes, quando eu pergunto isso pra alguém, o cara já tem aquele papo certo e ele começa a se qualificar que nem louco na frente das pessoas e isso faz com que talvez gere uma empatia perante essa apresentação. Você concorda? Concordo. E é isso que eu fujo. É isso que eu não gosto, é isso que eu não quero fazer. É isso que eu evito fazer, né? Sim. Porque isso é olha que interessante, você falar isso nesse do rótulo. Eu sempre fugi do rótulo e eu nunca gostei das respostas genéricas. Do tipo, qual a sua comida predileta? Pô, eu gosto de comer. Uhum. Tem dia que eu tô afim de comer alguma coisa, outro dia eu tô afim de comer outra, mas eu gosto de comer, tipo, e eu não vou dizer que algo é muito bom, porque eu não sei o quanto que isso é bom durante quanto tempo, como Sim. qualquer relação, qualquer coisa na vida. Imagina qual que é o seu prato favorito, o que você mais gosta de comer. Eu também não sei responder. Isso é ótimo, não é? Sim. Isso é ótimo. Mas, por exemplo, você fala assim, um prato que eu adoro é bolo de chocolate. Pô, maravilha, de agora em diante, durante toda a eternidade, você só vai comer bolo de chocolate. Provavelmente, os primeiros vão ser os melhores bolos de chocolate da sua vida. Sim. Mas a linha é muito tênue para aquilo deixar de ser algo prazeroso e se tornar um inferno. Bacana. E esse lance que você acabou de falar, antes de a gente conversar da sua história, de fato, eu queria fazer uma outra pergunta. Claro. Você acabou de falar, então, que as coisas são muito mutáveis, certo? Você acredita nisso. E nesse meio onde as coisas mudam muito rápido e as pessoas também mudam, tanto internamente quanto as pessoas que cercam elas, como que você sabe qual é a definitiva na sua vida? Qual é a definitiva que você utiliza para você não se perder completamente nisso? Para eu não me perder, é a adaptação. Porque eu acho que realmente quem ganha, no fim das contas, não é a pessoa mais forte. É a pessoa que se adapta melhor. Então, Bacana. se eu não conseguir me adaptar ao meu terreno, eu vou ter muita dificuldade, tudo vai ser uma mazela, nada vai ser prazeroso. Agora, a partir do momento que eu consigo tirar proveito de qualquer situação, Sim. isso transforma a minha percepção de mundo em algo mais positivo. O que você falou de tirar proveito de uma situação me remete justamente a quem você é. Né? Toda pessoa começa no ponto A, né, e ela vai ter uma jornada incrível até um ponto B, que teoricamente é onde a gente está hoje em dia. A sua jornada desse ponto A até esse ponto B é muito interessante, por isso que eu te trouxe aqui pra gente bater um papo. E conta mais pra gente, então, da onde você partiu, da onde você saiu e o que você percorreu até estar sentado hoje aqui conversando com a gente. Boa, legal. Bom, eu sou de uma família simples, humilde. Realmente a gente passou por algumas dificuldades juntos,
Só que desde essas primeiras dificuldades eu soube sempre enxergar tudo de uma maneira, aliás, de um prisma diferente, Sim. né? Isso acontece tipo, das coisas mais variáveis possíveis, assim, porque um pequeno parênteses antes de eu começar na minha jornada, para até falar desse lance, tipo, de ponto de vista, como é uma coisa muito doida, eu morava num bairro que era teoricamente violento Sim. e que tinha bastante ronda policial. Então eu tomava bastante enquadro com uma certa frequência. E claro que o lugar onde eu morava, os hábitos que eu tinha, a roupa que eu vestia, o jeito que eu andava, com quem eu andava, facilitava essa leitura inicial de quem me abordava. E o meu maior sonho, olha que loucura, era ter uma carteira de trabalho para poder virar pro policial e falar assim, sou trabalhador. Falar assim, nossa, vou quebrar todos os argumentos do cara. Pode falar palavrão sobre isso? Pode, lógico. Boa. Então aí eu, um dia, né, comecei a trabalhar como office boy lá no centro de São Paulo. E aí eu tava felizaço, porque registraram mesmo que como estagiário eu tinha minha carteira de trabalho. Sim. Eu tava com a minha carteira de trabalho na mochila, voltando da escola. Estudava à noite, meu, felizaço. Pá. Nossa, vejo a hora de tomar um enquadro. Todo dia eu mentalizava e torcia pelo meu enquadro. Para que aquela situação acontecesse. Sim, aí um dia, tipo, passou uma viatura por mim. Eu falei, opa, é hoje que eu tomo esse enquadro. Coloquei meu capuz, era mais ou menos às 11h30, meia-noite. Falei, eu vou tomar um enquadro, show. Aí, dito e feito, né? De tanto que eu mentalizei, o universo trouxe pra mim o enquadro que eu tanto pedi. E aí, quando o policial me parou, ele tava me revistando, ó, com a mão na cabeça, assim, e eu falei assim, senhor, a carteira de trabalho tem na mochila, eu sou trabalhador. Aí ele levantou e falou pra mim e falou assim, foda-se, pau no seu cu. Você não faz mais do que sua obrigação, tô aqui pra te pegar errado. Na hora eu pensei, caraca, mano, nem no momento que eu achei que eu ia estar lá em cima, eu consegui ficar. Não durou 3 segundos. E o que esse clique te trouxe? Qual que foi a sacada? A observação por outro prisma. Tipo, pô, realmente, dá pra ver por esse lado aí. Eu não fiz mais do que minha obrigação. Sim. Então, não queira ter mérito pelas coisas bacanas que você fez. Você tem que fazer a coisa certa. Certo. Muitas pessoas, tipo, fazem as escolhas corretas, são generosas ou fazem o bem, né? Bem genericamente assim. Pra ter essa resposta positiva, tipo, olha como eu sou bom, não mereço tudo de bom na minha vida. Na verdade não, você já tá no caminho certo, então tipo, não queira se vangloriar ou ser recompensado por esse caminho certo. Existe uma coisa que eu falo muito e foi bacana você tocar, que é o seguinte: as pessoas vivem muito por aquele lance da redenção, né? Então, pô, eu preciso sofrer demais pra ser recompensado com uma coisa boa. E na hora que eu for recompensado, nada de ruim mais pode me atingir, porque eu já sofri demais. Né? Então as pessoas elas vivem achando que isso é uma moeda de troca, né? Se eu sou bom com alguém, ela obrigatoriamente tem que ser bom comigo também. Quando não é verdade. E essa é a fonte de maior frustração que existe, né? Quando não existe essa devolutiva de quem você depositou a sua atenção, carinho, amizade e tudo mais. E olha que maluco, eu não sei se você já passou por isso, mas aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre isso, que é sobre ser bonzinho. Que você, em determinada fase da sua vida, foi criado pela minha avó, né? Então eu fui criado naquele lance de amor fraternal, de cuidar bem das pessoas, de oferecer o meu lanche para elas. Eu sempre era bonzinho com essa galera e ninguém era bonzinho comigo. E eu me achava o errado, né? E eu me sentia muito mal com isso. Depois de um tempo, e depois da vida me bater um pouquinho, eu comecei a entender que o problema não é eu ser bonzinho, e sim ser bonzinho com as pessoas que merecem. Então, eu tive essa mudança e entendi. Essa pessoa merece, eu vou me dedicar. E se ela for uma filha da puta, no caso, tudo bem. Na hora que eu fiz, ela merecia isso. E aí eu parei de ficar frustrado nesse ponto, né? Então é bacana você ter falado isso. Porque você tem justamente esse momento de até onde eu posso ir com essa pessoa. Sim. Obrigado por ter me mostrado o ser humano horrível que você é, porque eu não vou mais perder meu tempo com você. Vida que segue. Exatamente. Então, às vezes, quando eu converso com alguém que acabou de passar por uma relação difícil, poxa, mas foram 7 anos da minha vida, então ainda bem que acabou. Você finalmente está livre, porque poderiam ter sido 14, 21, 27. Você conseguiu sair com 7. Você tem um baita lucro aí pela frente. Além do aprendizado, que dificilmente, se você se esforçar, você nunca mais vai se envolver com alguém que te magoou tanto assim. Com certeza. E se você não tivesse conhecido a pior faceta dessa pessoa, você seria apaixonado por uma mentira. Não, eu falo, que sorte da próxima pessoa. Porque foram 7 anos você entendendo aquilo que você quer e como você quer tratar uma pessoa, que a próxima que vai vir, putz, maravilha, ela vai gostar mais ainda. E você também, porque você vai saber quem escolher. Se frustrou de novo, depois, muito bem, né, cara? Eu tenho uma aflição muito grande, não que eu ache errado, mas de pessoas que conheceram alguém e estão com elas juntas
a vida inteira. Por quê? Porque eu não conseguiria isso. Porque dentro do meu processo evolutivo que eu tive de desenvolvimento pessoal, eu sempre aprendi muito pela dor. Né? E às vezes, se eu ficasse apenas em um único relacionamento, eu acho que eu não conseguiria amadurecer da forma que eu sou hoje. Né? Então, eu acredito hoje que o elemento frustração, né, quebrar a cara e se magoar, é um elemento muito poderoso, do qual eu valorizo. Né? Chegou um momento da minha vida que eu falava assim, vida, me mande as piores coisas que você tem pra cima, me manda só merda. Quero quebrar a cara, quero perder todo o meu dinheiro, eu quero ficar sem nenhum amigo, porque depois disso eu vou administrar e nunca mais deixar isso acontecer. E aí chegou um momento onde a vida parou de me mandar esse tipo de coisa. Porque ela sabia que eu estava pedindo. Então ela não mandou mais. E aí sim eu senti, opa, a partir daqui eu consigo ser realizado. Então é muito nesse ponto aí. E até isso, tem muitas pessoas que querem se privar dos sentimentos, das sensações, tem medo também de se entregar, de ir em frente, de dar o primeiro passo, de pular na piscina gelada. Sim. Só que é muito importante porque a partir daquele momento você vai entender como é todo o resto. Sim. E que triste é você nunca saber o que teria sido dar aquele próximo passo. Exatamente. Eu falo assim, se for pra você apostar, você aposta tudo. Não aposta apenas uma fichinha. Porque aí você vai ficar, putz, se você ganhar... se você ganhar, eu devia ter apostado mais. E se você perder, você vai ficar, puta, ainda bem que eu não apostei. E aí você nunca vai ter vivenciado isso ou outra coisa. A experiência completa. Né? É muito do que eu sou pai. E aí eu tenho um filho em casa que ele está começando a ter esse contato com o mundo e a descobrir de todas as maneiras. Então, inclusive, as frustrações. Sim. Então, por exemplo, às vezes as pessoas estranham quando... Eu acho que o primeiro ponto, as pessoas não sabem lidar com o choro da criança. Com a frustração, com a dor e com tudo mais. Quando meu filho ele cai ou bate a cabeça, eu não corro para socorrer ele. Sim. Eu deixo para ver o que está acontecendo. Às vezes ele só levanta, limpa a poeira e continua brincando. Então, quando às vezes ele está brincando embaixo de uma mesa que ele não conhece, ele levanta e bate a cabeça. Sim. Só que é muito importante porque ele pode bater a cabeça 5 vezes. Na sexta, ele vai saber que ele tem que engatinhar para trás antes de levantar. Olha então, só. eu vou roubar esse aprendizado dele, essa noção do todo que ele tá conseguindo ter, e até da frustração. Quando ele não quer alguma coisa, eu não vou dar para ele para acabar com a frustração. Deixa ele se frustrar. Sim. Ele tem que sentir que, tipo, pô, existe não, que eu não vou conseguir tudo na minha vida. Tá. E aí eu não preciso fazer isso tipo, de uma maneira horrível, né? Tipo, torturar a criança o resto da vida. Não. É realmente ela deixar ela experienciar todas essas histórias. Não, e isso que você falou foi muito interessante porque a partir desse momento que você tomou em quadro, eu imagino que não tinha uma pessoa que queria te privar das coisas ruins, né? Você vivenciou, né, a full experience ali, né? Você caiu de cabeça. Como é que foi isso? Bom, daí pra frente, né? Muita coisa já tinha acontecido, né, na minha vida até eu ter chegado nesse momento. Só que uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça era que qualquer oportunidade que eu tivesse poderia ser a última. Legal. Então eu não fazia nada pela metade ou nada 50%. Então eu era 100% com tudo. Eu conhecia um novo tema, eu queria me aprofundar ao máximo naquele tema. Eu entrava num trabalho novo, eu queria entender o máximo o processo daquele trabalho e me dedicar ao máximo naquilo que eu estava fazendo e aprender ao máximo daquilo que eu estava executando. Porque pra mim, a parte ruim era se alguém viesse tirar uma dúvida comigo ou me questionar de algo no trabalho e eu não soubesse responder. Importante. Então, de certa maneira, eu também queria me blindar de todas as formas para sempre poder responder na lata, tipo, ser ágil, ser perspicaz com tudo, isso e aquilo. E aí eu primeiro tive uma impressão de que todo e qualquer processo ele é independente sozinho. O que, de certa maneira, é muito perigoso. Sim. Porque você precisa também saber trabalhar em equipe e entender um organismo social dentro de algum estabelecimento, ou de alguma instituição, ou da onde você pertence, ou do seu ciclo de amigos, ou de tudo. Sim. Porque quando você se coloca em tudo sozinho, e sem dividir a responsabilidade, centralizando tudo para você, de certa maneira você está exteriorizando uma carência que não é importante e também não é saudável. Sim. Porque você quer ser recompensado e visto como tipo, nossa, isso daqui não funciona sem você, não é mesmo? Uhum. E quando você começa a passar o seu conhecimento ou dividir o processo com outras pessoas, tem gente que até fala, meu, você tá criando cobra. O cara uma hora vai saber o que você tá fazendo. E isso acontece muito na área que eu trabalho com audiovisual. Então, muitas vezes, quando me pegavam ensinando técnicas
de assistência, ou de iluminação, ou de fotografia para outra pessoa, quantas vezes eu não escutei, mas cara, você tá criando cobra. Esse cara vai te roubar, vai te substituir. Vai te substituir. Eu falo, bom, se ele me substituir, é porque eu não estou mais fazendo o meu trabalho direito. Porque eu não estou sendo mais eficiente e eu estou falhando e eu me acomodei. Eu mereço ter meu lugar retirado. Porque eu não soube me adaptar. Exatamente. Ele soube se adaptar melhor com a condição que eu coloquei ele e agora ele tá na minha posição. Não, e tem um negócio muito maluco que você falou agora que faz muito sentido, que é o seguinte. Às vezes quando eu faço um trabalho de coach com empresários, eu identifico uma qualidade dos caras que é o seguinte: eu nunca vou contratar um cara melhor do que eu, porque eu tenho medo que esse cara pegue meu lugar. E isso faz com que a própria empresa, ela fique pobre, né? Porque se o cara já não está rendendo e ele vai contratar um cara pior do que ele, né, isso nunca vai promover um desenvolvimento ali. Né? É a mesma coisa de você querer ser o cara mais inteligente da sua roda de amigos. Né? E aí você vai ficar estacionado, o seu ego vai falar, eu sou o melhor aqui, quando na verdade você deveria estar num lugar onde você conhecesse quase nada. E as pessoas te ensinassem, para você continuar crescendo. Né? Pois é. Isso é muito doido, porque se você entrar dentro de uma seara como essa, de você estar dentro de uma empresa onde você não quer que exista ninguém melhor do que você, ou você está muito satisfeito em receber o elogio sempre das mesmas pessoas, você nunca é contrariado. Ah, você entrou no pior lugar do mundo, que é o estacionamento da evolução. Porque você nunca mais vai melhorar, porque não tem ninguém que te prove até o final. Então, quando eu fui trabalhar com fotografia, eu lidava diretamente com uma galera que era muito agressiva no discurso, na fala e tudo mais, só que nunca me deixava confortável. Eu nunca falava, puta, hoje vai ser um dia tranquilo. Não, eu sempre tava alerta, ligadaço, pra não deixar nada escapar, nada falhar. E, inclusive, tipo, as pessoas que eu odiava ali dentro foram as pessoas que me fizeram melhor. Sim. Porque ela que tipo, fazia eu pensar, caraca, vou mostrar pra ela como eu sou bom. Sim. E até, tipo, pô, quando a pessoa não falava nada, me frustrava. Tipo, como assim? Me critica. Eu preciso melhorar. Eu preciso quero disso. isso pra mim. Então, isso é muito doido, cara. Porque o quanto que o meu instinto, ele é sempre o de melhora. E eu preciso procurar um porquê de me superar, um porquê de melhorar, um porquê de ir pra frente. Sim. Porque eu não consigo... Aquela história, tipo, eu trabalhei a vida inteira, quero me aposentar e ficar de boa, sentado o dia inteiro. Meu Deus, que terrível. Isso daí também é outro inferno pra mim. Como assim eu não vou conhecer mais nada? Eu quero estudar, eu quero conhecer. Evoluir. Falar com pessoas diferentes, ver outros pontos de vista que sejam diferentes do meu, para eu também colocar a minha realidade em cima da mesa e falar, pô, então não quer dizer que eu estava fazendo isso daqui errado? Sim. Então a partir de agora eu vou começar a trabalhar dessa outra maneira. E eu acho que esse foi o ponto-chave da minha mudança de vida, porque todo o caminho que eu percorri, por todo lugar que eu passei, eu nunca demonstrei as minhas fraquezas. E eu sempre deixei algo de mim escondido. Mas não porque eu sou uma pessoa maléfica e eu estou conspirando contra as outras pessoas. Mas porque eu não queria afetar o julgamento da outra pessoa sobre as minhas qualidades, sobre as coisas que eu fazia. Bacana. Em nenhum momento eu queria que a pessoa descobrisse algo da minha história para dizer, poxa, tadinho, hein, meu, você é realmente um guerreiro. Olha, parabéns. E é a pior coisa que tem, né? Porque... de certa maneira me desmerece, porque não, eu não cheguei aqui pra alguém porque eu brilhei o olhinho na frente da empresa e a pessoa me abraçou e colocou pra dentro. Não, porque eu realmente me mostrei eficaz, talentoso e eu busquei melhorar e fazer da melhor maneira possível. Sim. Então eu cheguei aqui não por dó, eu cheguei aqui porque eu tive que quebrar a cara pra caramba e eu aprendi com isso. E isso foi muito bacana que você mencionou, porque é o seguinte, apesar de ter muitas coisas que você conquistou pela sua qualificação e por quem você é e pelo seu esforço, você comentou comigo que você não acredita que é apenas isso, né? Isso. Conta um pouquinho mais pro pessoal sobre isso e sobre aquele lance de gratidão que eu achei muito bacana. Eu quero compartilhar com vocês aí. Legal, porque eu acredito muito mais no conceito de que gratidão não tem prazo de validade do que o lance da meritocracia. Porque muita gente usa o meu modelo de história para dizer o quanto que a meritocracia funciona. Sim. E não necessariamente, porque todas as pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Sim. E não tiveram também a mesma tranquilidade de encarar aqueles problemas e agir da maneira certa. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu ciclo e cada um tem as suas expectativas. Eu tinha uma mentalidade a longo prazo de que eu tenho que fazer as coisas certas agora, eu vou ter que penar, não tem caminho mais curto, Certo. eu vou ter que me fuder, mas lá na frente eu vou conseguir ficar mais tranquilo.
E boa parte das pessoas, elas querem soluções imediatas. E às vezes a solução imediata para ela é um trabalho que não vai dar tempo dela estudar e dela melhorar, mas que ela vai ter aquele retorno rápido e ela vai ter que trabalhar pra caramba e ela não tá deixando de lado a meritocracia. Sim. Porque ela acorda cedo, vai todo dia pro trabalho, só que ela não tá conseguindo tempo para melhorar. Porque essa condição que ela se colocou não permitiu que ela tivesse a longo prazo uma evolução, uma melhora. Sim. Ela conseguiu somente uma solução momentânea, que vai deixar ela numa linha contínua. E esse era o meu medo. Então, eu me ferrei um pouquinho mais no começo, porque eu tomei decisões que a curto prazo me deram menos resultados. Sim. Mas eu entendia que daquele momento em diante eu poderia crescer mais. Meus primeiros trabalhos foram sem salário. Eu não, no audiovisual. Eu não ganhei para isso. Só eu queria trabalhei experiência. de graça, eu queria aprender, eu queria conhecer. Porque tem muita gente que primeiro cobra a perfeição. Tipo, não, mas eu tô aqui para ser diretor. Tem uma história muito engraçada da produtora que eu trabalhava. Tipo, um dia chegou um cara lá que tem uma expressão no estúdio que a gente fala que o cara ele é calça branca. Calça branca. É, que o calça branca não vai se sujar, né? Ah. Ele veio pra cá só pra olhar, ele é chefe, Sim. né? Calça branca. E aí, assim, aí a gente olhou assim, olha lá o calça branca, né? Ele chegou no diretor e falou assim, deixa eu perguntar, como é que faz pra ser diretor? Ah, sim, o cara olhou e falou assim, você quer ser diretor? Ah, não, quero ser diretor, tal. Tem vaga de diretor aqui? Aí ele falou assim com o cara, pô, leva ele lá na central de diretores. E aí era um cenário que tinha um monte de entulho. Aí, tipo, ele falou assim, ó, você é diretor dos entulhos. A sua missão é colocar o entulho desse lugar pra aquele lugar lá. Então aqui você que manda, você é o diretor. Você escolhe como você vai fazer isso. O cara ficou puto e saiu fora, né? Mas olha que doido, pô, você é diretor das pedras aí. Acima de você não tem nada além de pedra. Sim. Você é o chefe, né? Meu, muito doido. Mas aí, putz, eu esqueci o que eu tava falando antes. Você tava falando sobre que seus primeiros trabalhos foram... Sim. Meus primeiros trabalhos não foram remunerados, mas isso fez com que eu conhecesse pessoas que viram no meu esforço ali uma vontade de crescer e de aprender. E não necessariamente, tipo, me questionaram do porquê Sim. que eu tava ali trabalhando de graça. Mas sim reconhecendo que, pô, ele tá a fim de aprender, vamos dar oportunidade pra ele. E quando houve a oportunidade de adentrar na área, eu consegui me colocar por conta dessa amizade com você. E essa pessoa, no caso, né, tipo, uma dessas pessoas que me ajudou lá no começo, quando eu trabalhava de graça, hoje em dia é um dos caras que eu consegui colocar mais dinheiro pra ele, graças aos projetos que eu me envolvi. Olha só. E eu sempre lembro dele. Porque lá no começo da minha caminhada foi um dos caras que acreditou no meu potencial. E hoje eu tô numa posição que eu consigo retribuir o cara. E não é porque ele já ficou pra trás do meu estágio que eu tenho que esquecer ele. Sim. Então é isso que eu falo da gratidão não ter prazo de validade. Porque apesar dele ter ficado atrás da minha experiência, ele não ficou atrás da minha gratidão. Então quando eu tive a oportunidade de retribuir pra ele de uma maneira honesta, Sim. eu não cobrei dele. Eu simplesmente coloquei ele pra concorrer ali àquela produção, e ele pelas próprias competências ele conseguiu. Mas graças a essa minha indicação. Isso traz um conceito que eu ainda não expliquei aqui no canal, que é a minha concepção de sucesso. Sucesso, ao meu ponto de vista, é oportunidade, né, mais dedicação. Ou seja, você pode ser um cara dedicado e você pode ser um cara que se esforça, trabalha e tudo mais, só que se você não tiver uma oportunidade para aplicar isso não vem à tona. Seja essa oportunidade você cavando ela ou uma outra pessoa te possibilitando, né? E acabou sendo o que aconteceu com você, né? Sim, é muito parecido com a história do Poderoso Chefão. Se você já assistiu. Já. Então, pra quem não assistiu, assista esse filme que ele é realmente uma aula de cinema, de vida, de tudo. Não tô falando pra você entrar pra máfia e começar a crescer matando pessoas. Mas o conceito que o Don Corleone usa para estabelecer as relações dele dentro da família, eu gosto de usar esses dois exemplos. A gente tem dois mafiosos que são distintos, histórias completamente diferentes, uma inclusive, as duas meio que são baseadas em fatos reais. Sim. Mas você tem o Poderoso Chefão e o Narcos, do Netflix, do Pablo Escobar. Qual que é a diferença básica do Poderoso Chefão e do Pablo Escobar? Que o Pablo Escobar, ele não era um líder. Ele não era alguém respeitado pelo que ele era, mas sim pelo perigo que ele podia oferecer. Sim. Então, Rafa, se você não fizer o que eu te pedi, eu vou matar a tu papá, tu mamá, tu irrita. Então, tipo, essa é a linha de pensamento dele. Já o Poderoso Chefão, não. O Don Corleone, ele chegaria em você pelo seu potencial dentro desse mercado. Então, aqui onde você tá é uma loja. E eu vou falar pra você, Rafa,
você quer que esse lugar aqui não seja mais assaltado? Eu te protejo. Eu vou colocar aqui a segurança que você precisa. E eu não vou te cobrar nada por isso. Você tá aqui junto comigo. Porém, amanhã ou depois, eu vou precisar de um favor. E se esse dia chegar, eu espero contar com você. Eu posso contar com você? Então eu criei uma relação de fidelidade com você. Exatamente. Então, tipo, se você me trair, você tá se traindo. Você não tá traindo a mim. O Pablo Escobar não. A primeira oportunidade que eu tiver de matar esse cara, eu vou matar. Sim. Porque ele me oferece perigo. Ele me oferece uma estabilidade. E a partir disso o cara conseguiu ascender. Então, tipo, você não tem que pautar suas relações em cima do medo, da cobrança, ou tipo, do merecimento. Eu mereço isso, me dê. Sim. Mas não, tipo, uma relação de troca. Onde que eu sou importante pra você e onde você é importante pra mim. E aí você faz essa coisa mútua. Você faz essa coisa mútua, que é uma troca. Não, é engraçado que você falou da meritocracia, e talvez o pessoal de lá esteja vendo você falar tudo isso. Tá me pensando, xingando, que mas merda. o cara tá falando isso, tal, Fala tal, mas o cara merda. parece tranquilão. Da onde você partiu que você acha que esse termo não se aplica a você? Né? Eu acho que eu vejo pelo meu exemplo dentro de casa, assim, que o meu pai, ele é porteiro, e ele viveu como porteiro a boa parte da vida dele. Ele teve um momento de ascensão, que ele trabalhou numa empresa bacana, que ele tinha ganhado uma grana legal, e os irmãos pegaram dinheiro emprestado dele e nunca devolveram. E meu pai foi pra falência. Sim. E a partir disso, por ele não ter uma base legal, tipo, de estudo por conta da vida que ele teve, ele não tinha, tipo, o que o mercado de trabalho exigia para pelo menos conhecer ele. Então os talentos dele foram acobertados. E a única solução que ele encontrou foi de ser porteiro. E meu pai continuou acordando todos os dias às 3h30 da manhã e saindo de casa, tipo, às 4 da manhã e chegando tarde em casa. Não foi em nenhuma reunião de pais minha, não foi em nenhuma apresentação, não foi presente na minha vida, mas ele sempre teve aquele lance, tipo, eu não posso deixar faltar nada para vocês em casa. Então, tipo, ele viveu uma vida completa pro trabalho. Ele não teve o salário emocional junto com a família dele, ele não criou um elo, ele não criou uma relação comigo. Era realmente, tipo, uma pessoa que morava na mesma casa que eu e que tinha as obrigações paternas financeiras. Sim. E não emocionais. E eu não posso dizer que meu pai não merece as coisas boas, porque ele faz por merecer. Sim. Ele é honesto, ele paga os impostos dele, ele acorda todo dia cedo, ele trabalha duro e faz o que ele faz da melhor maneira possível. Só que da maneira que ele faz, a profissão que ele tem, não deixa espaço para ele crescer. Sim. Então ele permanece sendo um porteiro. Meu pai, ele é preguiçoso por ser porteiro, ou a necessidade o fez porteiro e não deixou que ele crescesse. Sim. Então a meritocracia nesse momento não se fez prática na vida dele. O que eu também não estou desmerecendo o cara que começou vendendo uma caixa de morango e terminou como CEO de uma empresa. Sim. Ele também tem ali as qualidades que ele aplicou, mas a realidade dele dentro de cada momento foi diferente da do meu pai e de outras milhões de pessoas que não conseguiram crescer, mesmo sendo honestas. Sim. E, tipo, fazendo as coisas da maneira correta. Então, aquilo voltando lá naquela história. Eu fazer a coisa certa é mais do que a minha obrigação. Mas eu também devo muitas oportunidades externas, a gratidão necessária para continuar crescendo e tendo a oportunidade de percorrer pelo caminho correto. Bacana. Se hoje você tivesse que falar para as pessoas que se encontram no estágio inicial da vida delas, profissional, amoroso, sentimental, e elas queiram ter uma ascensão, o que você falaria? Para ela conseguir crescer, É. conheça-te a ti mesmo. Então, primeiro, entenda quais são os seus demônios, seus monstros, o que te impede de crescer e como que você foi parar nessa situação. Você se conhecendo, as coisas ao seu redor vão ficar muito mais claras. Dando outra referência do cinema, você tem de assistir o Matrix. Sim. Tem um momento no Matrix que o Neo vai conversar com a Oráculo para saber se ele realmente é o escolhido. A frase que está escrita na cozinha da Oráculo é uma frase em latim que quer dizer conheça-te a ti mesmo. Que é um conceito de que se você quer conhecer o mundo, primeiro saiba quem você é dentro desse mundo. Então não adianta eu almejar eu querer ser o CEO se eu não conheço nem as minhas capacidades, se eu realmente posso ser esse CEO e o que me impede de ser CEO e o que vai fazer com que eu me torne esse CEO. Então primeiro entenda seus problemas, os seus defeitos, e os defeitos são algo muito importante para a gente reconhecer. Lógico. Porque são um ponto mais difícil. Muitas pessoas conseguem tirar de qualquer história a parte mais vitimista e a parte mais
agressiva da outra parte da história. Sim. E uma coisa que meu avô também dizia, que eu acho que é muito sábio, é que toda história tem 3 versões.